oceano de elétrons livres de Dirac, em que o universo está mergulhado. Não se trata de Deus antropomórfico das religiões, do velho Padre eterno da crença popular, nem mesmo do Yahvé bíblico, esse caprichoso manipulador de bonecos de barro em que soprava o hálito da vida, e nem tampouco do Brahma indiano que gerava as castas segundo a hierarquia dos membros do seu corpo humano, mas de uma inteligência cósmica dotada de ciência e poder, que a tudo se liga pelo seu magnetismo ou pelo seu pensamento, criando, sustentando e renovando as coisas e os seres no infinito. Não é um Deus alheio ao destino da criação, mas ligado a ela em todas as minúcias e agindo segundo um plano em que todos os objetivos estão definidos. Sua poderosa ação não é jamais aleatória, mas teleológica, determinante, precisa. Negar isso seria negar as próprias conquistas da ciência em nosso tempo. A verdade inegável e insofismável é que essas conquistas provaram de sobejo a existência de Deus, não mais apenas como necessidade lógica, mas como realidade sensível e verificável a todo instante. Os sofismas levantados contra essas consequências do avanço científico são sempre ingênuos absurdos, portanto anticientíficos. Isso desespera os que, sem nenhuma esperança razoável, contavam com a negação total da existência de Deus pela ciência. Estranha posição a desses fanáticos do nada, que sabem e não podem deixar de saber que o nada não existe, não passou de uma suposição ante uma realidade plena, onde hoje não se encontra uma pequena brecha para se guardar o sonho de múmia da teoria sartreana da nadificação. Estranha mentalidade humana, necrófila e suicida, que rejeita sua própria imortalidade, pretendendo reduzir o homem, a essência do homem, o espírito, ao fogo fato das combustões de gases nos cemitérios, num universo em que nada se extingue, tudo se renova no fluxo evolutivo. Contrassenso dos sábios que não têm a humildade suficiente para se curvarem ante as provas contrárias às suas falsas teorias. A aceitação do conceito antropomórfico de Deus e a negação da sua existência são igualmente anticientíficas e absurdas. O ateísmo foi uma reação ao deísmo tirânico das civilizações teocráticas da antiguidade e ao milênio de atrocidades sagradas da Idade Média. Irmão gêmeo do anarquismo, ligou-se a este na luta pela liberdade humana, contra os poderosos dominadores e exploradores dos povos. Tem, portanto, a sua justificação histórica e revestiu-se da nobreza das causas libertárias. Mesmo em nossos dias o ateísmo ideológico se apoia nesses fundamentos, como vemos no caso do marxismo, das correntes de socialismo revolucionário e dos remanescentes de antigas instituições anticlericais. A posição de Sartre e Simone de Beauvoir insere-se nessa mesma linha. Mas acontece que a situação modificou-se profundamente em nosso tempo. O que se passou na área soviética basta para mostrar que a tirania não depende mais do poder divino das instituições religiosas. Além disso, o desenvolvimento cultural, apoiado em avançada tecnologia, pulverizou as razões e os argumentos aparentemente lógicos do passado. Os intelectuais dos séculos XVIII e XIX podiam vangloriar-se de avançados quando sustentavam a sua posição de ateus. Os intelectuais de hoje, pelo contrário, revelam ignorância das conquistas científicas que enriquecem a cultura do século XX e apresentam-se como remanescentes de um mundo morto. Essa é uma das contradições mais estranhas da posição existencial sartreana, alimentada por idiosincrasia que é inteiramente avessa à lucidez do pensamento filosófico. O fato mais significativo da crise provocada pelo avanço científico no mundo marxista foi a recente descoberta do corpo bioplásmico dos seres vivos, particularmente do homem, nas pesquisas de uma equipe especializada na Universidade de Alma-Ata, na zona de pesquisas secretas do Centro Espacial da URSS, no Cazaquistão. Os cientistas puderam ver e fotografar esse corpo analisando a sua constituição atômica e constatando a sua retirada do corpo material no processo da morte. Submeteram moribundos às câmaras Kirlian de fotografia sobre campo imantado por alta frequência elétrica. As câmaras foram conjugadas com microscópios eletrônicos de alta potência.
detectores de pulsações biológicas registraram a sobrevivência do corpo bioplásmico após a morte. O nome de corpo bioplásmico foi dado em virtude de se constatar que esse corpo luminoso, constituído de partículas atômicas livres, que formam um plasma físico, é o corpo vital do homem. O corpo material não se cadaveriza enquanto o corpo bioplásmico não se desliga dele totalmente. O plasma físico é o quarto estado da matéria, formando torrentes de massas de partículas ionizadas. Esse corpo descoberto pelos cientistas soviéticos corresponde inteiramente, na forma, na aparência, na constituição energética e nas suas funções vitais, ao perispírito da teoria espírita que, por sua vez, confirma a tradição cristã do corpo espiritual, a que o apóstolo Paulo alude na Epístola aos Coríntios. Bastou a divulgação desse fato nos Estados Unidos, com repercussão mundial, para que medidas imediatas fossem tomadas pelo oficialismo soviético, desautorizando as pesquisas e sustando as informações para o exterior sobre o assunto. O oficialismo soviético percebeu o perigo que essa descoberta representava para as bases rigidamente materialistas da filosofia do Estado. As pesquisas com as câmaras Kirlian prosseguiram nos Estados Unidos, mas ainda na fase da efluviografia. Os americanos não obtiveram informações sobre o processo de conjunção das mesmas com microscópios eletrônicos. Mas o fato auspicioso ficou registrado pelo livro Descobertas Psíquicas por Trás da Cortina de Ferro, de autoria das pesquisadoras da Universidade de Prentice Hall, EUA, Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, que antes das medidas proibitivas estiveram na URSS, verificaram o caso e entrevistaram os cientistas pesquisadores. O livro foi lançado pela editora da Universidade Americana e depois pela Bentham Books, de New York, London e Toronto, entre 1970 e 1971. A editora Cultrix, de São Paulo, lançou uma tradução para o português em 1974, de autoria de Antônio Mendes Cajado. As pesquisas oficiais sobre o corpo bioplásmico foram realizadas por biólogos, biofísicos e parapsicólogos na famosa Universidade de Kirov. Essa universidade fica na cidade de Alma-Ata. A equipe de pesquisadores constituía-se dos professores Nilzin, Grishenko, Vorobev, Shiske, Nadia Fedorova e Gibaduin. Em 1968 essa equipe anunciou que suas pesquisas haviam provado que todos os seres, vegetais, animais e humanos, possuem, além do corpo físico, um corpo energético formado de plasma biológico. Esta foi, sem dúvida, a maior conquista científica do século, mas a glória dos descobridores ficou soterrada no silêncio determinado pelos interesses do Estado. Ontem, o totalitarismo da Igreja sufocando a ciência; hoje, o totalitarismo do Estado antirreligioso fazendo o mesmo. Presa por ter e por não ter cão, a ciência avança, apesar de tudo, nos rumos certos da investigação imparcial da realidade. E a inteligência imanente revela cada vez mais a sua sabedoria sem limites. Que inteligência é essa? Deem-lhe o nome que quiserem, mas historicamente, na tradição e no coração dos povos de todo o mundo ela se chama Deus. Do efeito à causa. O pensamento científico inverteu os termos do pensamento antigo. Sabemos que essa inversão começou com Aristóteles, em sua curiosidade pela observação das coisas naturais. Mas na verdade começou bem antes, com fisiólogos gregos, entre os quais se destacam Tales de Mileto, um pesquisador atrevido que chegou a medir o diâmetro da Lua e calculou o seu peso. A intuição platônica, orientada pelas lições de Sócrates, eclipsou essa tentativa com o esplendor de uma sabedoria de tipo pitagórico, aurida na fonte oculta das causas. Correriam os séculos sobre as inquietações dos povos, até que a razão grega pusesse fim ao pragmatismo dos povos europeus. A luz da Ásia teria de misturar-se, como o fermento da parábola evangélica, à massa do pão ocidental para levedá-la. O que Dilthey chamou de caldeirão medieval de fusão das ideias, foi antes a panela de pressão em que, na medida de tempo de um milênio, rigorosamente controlada pela válvula de escapamento,
Platão e Aristóteles seriam cozinhados no caldo dos princípios cristãos. Só no Renascimento teríamos o quitute preparado com vários ingredientes estranhos colhidos no Olimpo devastado pelo vandalismo cristão. Os estudos de Gilson sobre a filosofia medieval e as pesquisas de Dilthey, Cassirer e outros revelam que as fases sucessivas da ebulição do pensamento medieval seguiam a intenção secreta da inteligência imanente, um plano divino destinado a salvar o pensamento cristão puro do gigantesco sincretismo religioso-filosófico. Parece ter cabido a Abelardo a tarefa ingrata de preparar o prato especial destinado a Descartes, escoimado dos excessos de gordura e condimentos míticos, para que os elementos essenciais da evolução espiritual não se perdessem na transição para a era científica. E Descartes realmente alimentou-se bem com o prato de Abelardo, o suficiente para rejeitar o cozido tradicional dos jesuítas do Colégio de La Flèche. Não fosse isso e o esbelto espadachim francês teria se empanturrado com cozidos e estufado a barriga como Tomás de Aquino. Rejeitando o fascínio da causa, o espírito ocidental preferiu a tarefa secundária de analisar e pesquisar os efeitos. Essa atitude de humildade socrática levou o pensamento ocidental à descoberta do problema central do método. O entendimento humano estava preparado para os novos tempos, mas se não lhe pusessem os freios do método ele poderia disparar como Quixote pelos campos da Mancha, a combater moinhos de vento. O efeito e não a causa, o fenômeno e não a sua interpretação teológica, essa a grande opção que o pensamento ocidental teve de fazer. Já advertiam os antigos romanos, com seu feroz instinto prático, que podemos tomar a nuvem por Juno. Os cristãos substituíam a deusa Juno por Maria de Nazaré e continuaram a cometer o erro pagão de vê-la nas nuvens, na escuridão sugestiva das grutas, no nevoeiro das florestas e até mesmo em imagens quebradas arrastadas nas águas de um rio. Galileu teria de arriscar a pele com suas experiências na Torre de Pisa e Giordano Bruno morrer na fogueira inquisitorial como precursor herético de Spinoza e Leibniz. O século XVI foi a abertura do mundo antigo para as novas dimensões da civilização que nascia, superando a bárbara concepção de Deus e do homem que se tornaram, na organização social e cultural, mais agressivas, deformadas e injustas que nos tempos selvagens. As figuras exponenciais que nem surgiram, como as que mencionamos, tiveram de sacrificar-se para que os ideais cristãos não desaparecessem da terra para sempre, tragados nas chamas inquisitoriais, alimentadas muito mais pela arrogância de mentes embriagadas na volúpia da vaidade e do poder. Apesar dessa embriaguez generalizada e terrivelmente contagiosa, geradora de crimes nefandos em nome de Deus e de Cristo, os objetivos secretos da inteligência imanente foram atingidos. Mas a estupidez humana é opaca e dura, não se deixa penetrar facilmente pela luz e resiste, encastelada nas fortificações feudais, a todas as tentativas de desalojá-las. Todos os que ainda hoje lutam pela modificação das estruturas sociais e culturais enfrentam as maiores dificuldades. Não podem restringir-se à estreiteza da mentalidade vulgar, que se acomoda nos costumes e nas vantagens do momento, nem endossar os processos da política de compromissos grupais ou de castas, nem mergulhar no comercialismo voraz e vampiresco do chamado poder econômico. Não obstante, a busca da verdade mudou de rumos e só é válida quando remonta dos efeitos às causas, libertando o homem do domínio dos mitos. Essa simples mudança de posição recompensa o martírio dos que morreram em nome da verdade, sem trair-se a si mesmos. Em meados do século XIX o interesse pelo efeito desviou-se da área restrita dos fenômenos habituais, segundo a expressão de Richet, para as áreas desconhecidas e abandonadas dos efeitos inabituais. Pesquisadores norte-americanos seguiram os pioneiros da conquista da Terra para tentar a conquista do espírito, observando e analisando os famosos fenômenos de Idesville, com as irmãs Fox. Essa tentativa repercutiu na França, onde Denis Arrivail iniciou corajosamente a pesquisa científica desses fenômenos. A pesquisa invadia diretamente as zonas sombrias do domínio religioso, a selva escura de Dante, em que se haviam refugiado todos os mitos do passado.
Era necessário penetrar nessa selva a fundo, vasculhar as suas furnas, espantar os mochos noturnos, desbastar os emaranhados de ramagens espinhentas que impediam a penetração de luz solar. O pedagogo, o médico, o cientista Denisar Rivail, à maneira dos cristãos da era apostólica, mudou o seu nome conhecido por um pseudônimo simbólico, de origem gaulesa, Allan Kardec. E até hoje o simples enunciar do seu nome causa arrepios às mentalidades retrógradas e evoca um mito desmoralizado do diabo. Foi a última vítima das fogueiras inquisitoriais, queimando em efígie e queimadas as suas obras numa fogueira erguida em Barcelona. O último bispo inquisidor não conseguiu o cheiro, tão agradável aos santos inquisidores, da carne humana queimada em vida. Teve de contentar-se com o cheiro de papéis queimados, e esse cheiro serviu para incentivar a busca da verdade. A pesquisa de Kardec teve-se ao campo psicológico e psicofísico. Como todos os vanguardeiros, teve de criar os seus métodos de investigação, adequados ao objeto novo que tinha de enfrentar. Durante 12 anos dedicou-se a essa pesquisa de maneira intensiva, chegando muitas vezes à exaustão. Ao mesmo tempo enfrentava os anátemas da Igreja, os ataques de todo o campo religioso da época, as críticas da leviandade mundana, as calúnias dos invejosos, as agressões violentas dos sistemáticos, a condenação das corporações científicas e as censuras filosóficas. A todas essas agressões e condenações respondeu com serena firmeza, apoiado em fatos, tentando esclarecer os adversários. Toda a sua obra é um exemplo de didatismo paciente na sustentação da verdade. Os 12 volumes da Revista Espírita por ele regidos e publicados em fascículos mensais, durante 12 anos, são o arquivo dessa guerra branca, em que os ataques dos adversários são registrados e analisados e o material de suas pesquisas apresentado ao público. Hoje, felizmente, graças ao trabalho de tradução do engenheiro Júlio Abreu Filho e ao lançamento da coleção pelo editor Frederico Giannini Júnior, já o nosso público pode conhecer em nossa língua esse espantoso acervo. Kardec reconheceu Richetti que não partilhava da sua filosofia, fundamentava-se sempre na pesquisa. Submeteu os problemas espirituais à investigação científica, através de uma metodologia rigorosa e tão bem esquematizada que as ciências psíquicas posteriores, desde a antiga parapsicologia alemã, passando pelas sociedades inglesas e norte-americanas de investigações psíquicas, até a psicobiofísica de Jenny Knotzing na Alemanha e a parapsicologia atual, não conseguiram sair, embora sem saber, do seu esquema metodológico e das classificações por ele estabelecidas para os fenômenos. Por outro lado, as conclusões de todas essas ciências não conseguiram contrariar as de Kardec. Seu esquema metodológico estabelecia a mesma divisão de campos que elas tiveram de fazer: fenômenos subjetivos, anímicos e espiríticos, existência de um corpo espiritual das plantas, dos animais e dos homens. Possibilidade de separação temporária do corpo espiritual para a hoje chamada projeção do seu eu à distância, natureza do corpo espiritual, perispírito, como semimaterial, dotado de energias físicas e espirituais, existência da memória profunda e possibilidade de sua imersão na consciência atual, com influências benéficas ou maléficas no comportamento humano, reencarnação e comunicabilidade dos espíritos. Hoje pesquisas da reencarnação na parapsicologia e fenômenos Theta no grupo especial de pesquisas da Duke University e nas universidades europeias e soviéticas. Quando Kardec tratou dos fenômenos anímicos, manifestações de dupla personalidade, e mostrou que a anomalia podia ser curada com a elucidação do caso, Sigmund Freud tinha apenas 1 ano de idade, e a catarse psicanalítica já era empregada pelo mestre francês em maior profundidade do que hoje, como lembrou o Dr. Ernwald. Hoje, na Universidade de Moscou, segundo divulgam os próprios russos, o Dr. Vladimir Raikov e sua equipe investigam o problema das chamadas reencarnações sugestivas, que afetam o comportamento normal de muitas pessoas. Até mesmo os casos de agêneres, pessoas mortas que reaparecem como vivas e se relacionam com os vivos,
têm ocorrido e chegado ao conhecimento de alguns pesquisadores, mas são sempre interpretados como alucinações. O Dr. Amendras Nath Barnejei, da Universidade de Jaipur na Índia, famoso pesquisador dos casos de reencarnação, que tem estado numerosas vezes na URSS, soube de curiosos fatos que não puderam ser divulgados. Por fim, é bom lembrar que o próprio Stalin, apesar de seu materialismo, teve experiências notáveis com o médium polonês Messing, mundialmente famoso. Não é de admirar, portanto, que tenha havido em Moscou um simpósio científico sobre a obra de Allan Kardec, segundo divulgaram em 1974 várias agências telegráficas. Kardec era apresentado como um racionalista francês do século XIX que havia antecipado muitas pesquisas da atualidade sobre fenômenos paranormais. Na realidade, todo esse interesse mundial pelo paranormal decorre da colocação racional do problema, em termos de pesquisa científica. Existindo o fenômeno e sendo possível a sua investigação, o que durante um século negaram, e ainda hoje tentam negar alguns opositores sistemáticos, não há motivo para que a ciência se recuse a investigá-lo. O que impediu o desenvolvimento dessas pesquisas de maneira normal e sequente foram as incríveis arruaças promovidas pelos que mais deviam interessar-se por elas, os que se dizem representantes de Deus na Terra. Porque essas arruaças, essas enxurradas de mentiras despejadas em forma de anátemas, bulas, folhetos, artigos e reportagens de jornais e revistas, conferências, programas de rádio e televisão, livros carregados de trapaças e ironias contra uma realidade que constituía a própria essência das religiões. Todos os truques foram empregados na luta contra a investigação de fatos que os homens sempre conheceram, desde a mais remota antiguidade. É que os clérigos e os religiosos fanáticos ou tradicionais dão mais importância ao convencional do que ao verídico, às elaborações fantasiosas dos homens do que às manifestações de uma realidade evidente. Prezam mais a estrutura das igrejas, em que se acomodam, do que a estruturas da natureza criada por Deus, preferem o reino passageiro do mundo ao reino de Deus que pregam nos púlpitos e aceitam mais exegese sectária do Evangelho do que relato simples e claro dos textos evangélicos, repletos de exemplos de fenômenos paranormais, muitas vezes produzidos e explicados, sem ambiguidades, pelo próprio Cristo. O método científico de investigação fenomênica, rigorosamente controlado, com centenas e milhares de repetições dos fenômenos, não deixa dúvida sobre a sua realidade e a sua significação. A única maneira de combater as provas científicas é cobri-las com a cortina de fumaça da mentira. Já agora isso não é possível, a não ser no âmbito restrito das seitas ignorantes. O método científico triunfou e a pesquisa do fenômeno paranormal levou o homem a descobrir a causa desses fenômenos intrigantes, que está no próprio homem, na sua natureza espiritual sustentada teoricamente pelas religiões. O mundo amadureceu para a verdade e as novas gerações rejeitam a ilusão predosa de uma fé que se fundamenta apenas em afirmações dogmáticas, sustentadas pelo autoritarismo dos poderes supostamente divinos de instituições formalistas erigidas e mantidas pelos próprios homens. A virada violenta e necessária da causa para o efeito, nos rumos do pensamento humano, leva-nos hoje ao conceito existencial de Deus, arquivando para sempre as falaciosas concepções do passado religioso. Deus e os deuses. O Deus judeu, exclusivista e autoritário, definiu-se na Bíblia com esta afirmação: eu sou aquele que é. Os homens já percebiam, então, que a multiplicidade dos deuses era contraditória em si mesma, militava contra a ideia de Deus. Se Yahvé ou Jeová se apresentava como único, sua posição era lógica e respondia às exigências de coerência do novo pensamento que se desenvolvia em Israel e no mundo. Mas o exclusivismo de Yahvé parecia demasiado arrogante. O poder esmagador de Júpiter, que através das legiões romanas ameaçava dominar o mundo inteiro, não deixava lugar para esse deusinho petulante de uma pequena província do império. Caberia, talvez, a Zeus, senhor do Olimpo,
que levara os gregos a um desenvolvimento cultural sem precedentes, impor-se como Deus único. Mas quando o Messias judeu, Jesus de Nazaré, adoçou a arrogância judia chamando Yahvé de Pai, abriu-se a possibilidade de uma aceitação universal do monoteísmo hebraico. O desenvolvimento posterior do cristianismo, facilmente infiltrado nas populações subjugadas do Império Romano, provou a eficácia da intervenção messiânica. Todos os deuses foram perdendo seus adeptos para aquele Deus desconhecido com o qual o apóstolo Paulo identificara Yahvé em Atenas. Kirchensteiner, em notável estudo, analisou em nossos dias a fisiologia do mito, mostrando as leis que regem o processo mitológico. Os deuses não foram inventados pelos homens, como querem as teorias simplórias de Taylor e Spencer, ainda hoje sustentadas até mesmo pelo chamado materialismo científico. Os mitos nascem do seio da Mãe Terra, evocados pelo coração dos homens, e sobem aos céus escalando montanhas ou nos vapores d'água que se acumulam na atmosfera. Daí a facilidade com que se tomava a nuvem por Juno ou o relâmpago por Júpiter. Da terra-mãe surgem as pedras e os rios, as matas e os animais e, por fim, os homens. Mas os homens trazem a ideia de Deus no coração e possuem a capacidade mental de projetar-se nas coisas e nos seres. A dinâmica do animismo primitivo gera a floração dos deuses que protegem os povos. Mas os deuses particulares, das tribos e depois das nações, nada mais são do que a fragmentação ilusória da unidade primitiva e irredutível. Assim como, partindo das coisas isoladas a terra, a água, os vegetais, os animais, etc. Os homens vão depois descobrindo a unidade da realidade indivisível, pois a realidade é uma só, formada de inumeráveis conjuntos. Assim também a multiplicidade dos deuses tribais vai aos poucos se fundindo nas pequenas unidades do sistema solar e a unificação atual do cosmo, maiores das mitologias nacionais. O homem finito não pode conceber o infinito como uno e absoluto senão através das experiências do real. A unificação da ideia de Deus precedeu a unificação copérnica da unidade do sistema solar e a unificação atual do cosmo, como exigência primária do desenvolvimento da razão. Por isso os gregos anteciparam o monoteísmo no plano filosófico, pelo qual Sócrates teve de pagar o preço da taça de cicuta. Mas a unidade religiosa só foi possível na reforma do judaísmo por Jesus de Nazaré, que os gregos apoiaram chamando de Cristo, um nome grego, e que teve de pagar um preço mais alto com a crucificação romana. Os homens partem das coisas mínimas para chegarem pouco a pouco às máximas. O mito é, ao mesmo tempo, a projeção da alma humana nas coisas e a absorção das coisas pelo poder anímico do homem. A mitologia não foi também a invenção gratuita dos deuses pela imaginação dos homens, nem a busca de proteção ante a insegurança da vida precária, mas a tentativa necessária de racionalização do mundo. Superando o sensível da teoria platônica, os homens converteram o mundo num organismo vivo e inteligível, através dos mitos. O Olimpo se assemelhava às cortes dos soberanos terrenos, com a hierarquia humana de funções e poderes, não por imitação, mas porque somente assim os homens poderiam compreender o mistério do mundo. Não foi o medo, mas a curiosidade que gerou os deuses. A prova histórica disso está na teoria dilteiana do caldeirão medieval, onde, só naquela fase específica da teocracia medieval a razão se fundia numa peça única, destinada à preparação do renascimento como idade da razão. A embriaguez racional, como acontece aos indivíduos na passagem da mitologia infantil para o alvorecer racional da puberdade e da adolescência, levou os homens à rebeldia dos primeiros tempos de liberdade, geradora do ateísmo e do materialismo. O desenvolvimento das ciências segue os rumos da crise da adolescência, no esquema do famoso estudo de Maurice de Besse. Os homens do Renascimento, do mundo moderno e até mesmo do mundo contemporâneo portaram-se como adolescentes no chamado conflito de gerações. Já agora, porém, nas vésperas da era cósmica, os achados do Renascimento precisam ser revisados, para que a problemática humana seja respondida em termos de razão, mesmo porque é na razão que temos a imagem de Deus no homem,
não em sua forma corpórea, que o assemelha aos símios. A concepção antropomórfica de Deus foi uma traquinagem da humanidade adolescente. Essa traquinagem se justifica em seu tempo, como simples ensaio religioso para uma tentativa posterior de colocação da ideia de Deus em termos racionais. Kardec, em seu livro O Céu e o Inferno, comparando a mitologia greco-romana com a mitologia cristã, mostrou as incongruências tipicamente adolescentes da reformulação teológica da ideia de prêmio e castigo após a morte. O céu cristão aparece ingênuo e fantasioso como um sonho de meninotes e o inferno cristão impiedoso e injusto como uma descrição de terrores infantis. Tão mais impiedoso e desarrazoado é esse inferno do que o pagão, que chegamos a rir das graves proposições teológicas formuladas por teólogos e clérigos eminentes. O poder temporal da Igreja, que submeteu ao seu arbítrio as cortes europeias, estendendo-se depois a todas as áreas mundiais da conversão, impediu a análise dessas criações monstruosas e incentivou o desenvolvimento do ateísmo e do materialismo. O panteísmo de Spinoza foi a única reação madura aos absurdos teológicos, colocando a concepção monoteísta em termos realmente racionais. Mas a posição panteísta incide no erro de confundir a criação com o Criador, o que diminuiu a eficácia da proposição spinoziana. O campo continuou livre para o materialismo. Spinoza teve o mérito de desfazer o engano da concepção antropomórfica da Bíblia e substituir o símbolo da criação alegórica do homem numa proposição filosófica de integração cósmica da criatura humana. A orgulhosa pretensão de separatividade e privilégio, que ainda hoje é pregada nos seminários de várias igrejas cristãs, foi esmagada pela sua inteligência. O homem, simples modo ou afecção da substância terrena, nas muitas manifestações do poder divino, brota da natureza como todas as coisas e a ela volta com a morte. Mas nem por isso o seu panteísmo caiu no materialismo. A natureza naturata representa a criação, é natureza sensível. Mas por baixo do sensível existe o inteligível, que é a natureza naturans, o próprio Deus, fonte geradora de toda a realidade. Deus é imanente no mundo e todas as coisas e todos os seres nascem dele, como as fontes e os vegetais. A exposição matemática de Spinoza em A Ética faz desse pequeno judeu excomungado o restaurador da grandeza moral e espiritual do judaísmo. Os rabinos esbravejaram nas sinagogas, mas ele arrancou da sua fé judaica independente uma contribuição heróica para a concepção existencial de Deus que apareceria mais tarde na obra de Kardec. Na antiguidade encontramos algumas posições que podem ser consideradas precursoras da posição spinoziana. Encontramos na China o conceito do Tao, que gerou o taoísmo, em que o céu é o próprio Deus e ao mesmo tempo o caminho da redenção. Na Pérsia arcaica a proposição dinâmica de Zoroastro, que toma o fogo como a única imagem possível de Deus. Em Pitágoras, na Grécia arcaica, a visão cósmica de um universo integrado em que os reinos da natureza permutam incessantemente as suas energias, inclusive o humano, e, ainda, entre os gregos a concepção isoloísta da Terra como um ser vivo e gerador de vida. A música das esferas, girando no infinito, podia ser captada pelos ouvidos sensíveis e dava a essa concepção o valor estético de uma criação musical. Nenhuma dessas concepções elevadas, entretanto, conseguiu socializar-se e conquistar o povo. Foram clarões da inteligência humana que não comoveram o homem, o que Jesus de Nazaré conseguiu, transformando o mundo, não obstante as igrejas nascidas do seu pensamento o houvessem deturpado com incríveis enxertos do mais primário paganismo. O próprio Jesus foi transformado num mito em que há pinceladas fortes de Apolo e Osíris. Ritos simplórios das religiões pagãs, como as bênçãos de aspersão, de origem fálica, perderam a sua naturalidade ingênua e pura e se transformaram em ritos sofisticados e desprovidos de seu sentido genético. Igrejas pagãs foram transformadas pela força e embuste em templos cristãos, como a igreja rústica da deusa Lutécia, em Paris, sobre a qual foi erguida mais tarde a Catedral de Notre-Dame, que guarda em seu porão os restos da igreja pagã.
Os herdeiros do cristianismo primitivo sufocaram as práticas mediúnicas de que o apóstolo Paulo dá notícias em sua epístola aos Coríntios, asfixiaram as manifestações do Espírito, o pneuma grego, introduziram altares e imagens no culto cristão e negaram o princípio da reencarnação constante de vários trechos dos evangelhos. Ao invés de desenvolverem a concepção cristã de Deus, restabeleceram a concepção mitológica de Yahvé como Deus dos exércitos e voltaram à violência bíblica que Jesus havia substituído pelo amor e a caridade, implantando as guerras de conquista em nome do Deus judaico antigo, chegando mesmo a adotar a imagem de um Deus iracundo e cruel, vingativo e ordenador de matanças e devastações do tipo bíblico da conquista de Canaã. O Deus mitológico dos judeus absorveu em sua concepção, como Deus do cristianismo deformado, os deuses da antiguidade mais violentos, num processo de sincretismo religioso até então sem precedentes. Todas essas deturpações vingaram entre as populações incultas da Europa, a partir do século IV da era cristã, asfixiando a essência dos ensinos renovadores do Cristo e criando condições propícias para a revolta do ateísmo e do materialismo que explodiria na Era da Razão, após a Idade Média. A unicidade de Deus, que devia ampliar e elevar o conceito de Deus no mundo, transformou-se na multiplicidade dos deuses, no politeísmo dos altares carregados de imagens destinadas à adoração dos crentes interessados em milagres e no comércio de indulgências. A reforma do século XVI, iniciada por Lutero, com o objetivo de retorno ao cristianismo puro, foi também desfigurada pela influência de inovadores violentos, como Calvino, apegado à violência bíblica. Apesar de todas essas deformações, o cristianismo, particularmente após a reforma de Lutero e a publicação dos evangelhos em línguas populares de várias nações, contribuiu poderosamente para modificar a selvageria dos homens, porque os princípios cristãos, vividos por clérigos humildes e humanos como Francisco de Assis e outros, conseguiram tocar os corações sensíveis em todo o mundo. Victor Hugo, em seu prefácio de Cromwell, considerado como manifesto do romantismo, traçou em pinceladas ardentes a modificação profunda que o cristianismo conseguiu, apesar de todos os percalços, promover no pensamento europeu, com reflexos mundiais. O conceito de Deus como o Pai era tão poderoso, correspondia de tal maneira aos anseios de populações cansadas de guerras e violências, que conseguiu superar os malefícios, embora em parte, das adulterações ocorridas em 2000 anos e ainda hoje em desenvolvimento. Essa constitui uma prova altamente significativa, na dura experiência religiosa da Terra, da importância do conceito de Deus para a evolução planetária. Por isso, apesar de tudo, podemos ainda esperar que o restabelecimento progressivo, lento e difícil, da pureza dos ensinos de Jesus, juntamente com o avanço cultural e científico do nosso tempo, que leva a ciência à necessária conversão, prepare nos próximos séculos condições mais favoráveis à espiritualização racional da Terra. A razão conturbada por tantos absurdos deverá restabelecer-se em seus fundamentos espirituais, pois quem diz razão não se refere à matéria, mas ao espírito. Apesar das confusões materialistas a respeito de cérebro e mente, já se começa a compreender essa coisa tão simples e clara, que a razão é função do espírito e, como assinalou Rini, que o pensamento é uma energia extrafísica. Enquadrando-se nessa nova perspectiva e conceito existencial de Deus, é possível que a guerra nuclear desapareça com o advento das novas gerações, libertas dos prejuízos do passado e do presente. É sempre melhor pensar no melhor. O Deus dos místicos. Os místicos povoam a terra. Estão em toda parte com suas mãos postas e olhos lânguidos, voz macia na busca do céu e tonitruante como os trovões de Yahvé na condenação dos pescadores e nas ameaças do inferno. São uma espécie dentro da espécie, quase uma anti-espécie, unânimes na repulsa à condição humana. Adoram um Deus feito à sua imagem e semelhança, um antideus que vem das páginas mais desumanas da Bíblia, do Corão, das escrituras sagradas do Egito, da Babilônia, da Índia e das entranhas de fogo de Moloch. Eles e seu Deus, ou seus deuses irascíveis e impotentes,
criaram e alimentam o fogo das hienas para queimar o lixo da terra, a que se ligam pelo cordão umbilical da hipocrisia. São capazes de tudo, menos de se atreverem a escalar as montanhas para roubar, como Prometeu, o fogo do céu e com ele incendiar a terra. Preferem o fogo rasteiro das hienas de Jerusalém. Todas as deturpações da verdade, todas as distorções da natureza humana, todas as mentiras sagradas são obra dessa turba de loucos mansos ou do palavreado absurdo e dos sacrifícios cruéis de criaturas inocentes e puras. Este quadro dantesco pode parecer injusto, mas bastam as 3 cruzes levantadas sobre o Calvário para mostrar que não é. A mística é uma górgora insaciável, com sua cabeleira de serpentes ocultas no jardim das Hespérides. Detesta a razão, o bom senso, o equilíbrio. Prefere o fanatismo, o contrassenso, as profecias escatológicas. Vive em delírio, mas nunca se arrisca na voragem da loucura legítima, que é prerrogativa das criaturas heróicas. Os místicos acenderam as fogueiras da Inquisição e promoveram as cruzadas, com suas tropelias e matanças. Tem a paixão morna e mórbida dos sádicos e as mãos cheias de raios jupiterianos, a boca esfogueante de anátemas e condenações sumárias. O conceito de Deus que semeia entre os homens é o de um tirano bárbaro. As delícias celestes que apresentam aos crédulos é a indolência dos sibaritas e, como proclamou Agostinho, a sua maior ventura é ver, das acomodações eternas do céu, a tortura eterna dos ímpios nos caldeirões ferventes do inferno. Não conhecem a virtude do meio-termo, que Tomás de Aquino aprendeu com o pagão Aristóteles, como se o Cristo não a houvesse ensinado. Preferem os extremos, sem perceber que sua covardia inata não lhes permite jamais atingi-los, a não ser a mão do gato, através dos sectários imbecis e, portanto, irresponsáveis. Existem várias espécies de místicas, desde a que mal se desvencilhou da magia primitiva, ainda encharcada com a água lodosa dos pântanos selvagens, até a dos fariseus carregados de orgulho e hipocrisia e a dos chamados grandes místicos, voltados para as fulgurações platônicas, no anseio de subir ao céu através das grandes inspirações ou fazer que o céu baixe até eles, como na anedota de Maomé e a montanha. Mas entre essas espécies diversas de tipologia inclassificável perpassam algumas figuras estranhas de homens fantasma que rastejam humildes na terra, trocando os esplendores celestes pela dedicação humilde aos espoliados e sofredores. Por mais que brilhe a sabedoria dos grandes visionários, são esses vultos de piedoso masoquismos que ainda justificam de certa maneira a existência da mística. Por isso mesmo são eles os mártires de um ideal de sublimação humana, desprezados e explorados pelos potentados das instituições místicas. E nem por isso escapam à ilusão mística da fuga, que em última instância não passa de uma traição à espécie humana, nas vias tortuosas da alienação ao sonho, da esquizofrenia dosada pelo medo às punições eternas. E existem ainda os místicos da matéria, que se alienam à realidade sensorial na convicção pretensiosa de poderem transformar o mundo num Éden sem maçãs e serpentes. Condenam a violência assassina dos místicos religiosos e entregam-se à violência das atividades terroristas, acreditando-se capazes de atemorizar a humanidade com seus atos de loucuras. Negam a Deus e ao mesmo tempo se empenham em combatê-lo, reconhecendo praticamente a sua existência, sem compreenderem a contradição do círculo vicioso de suas ideias. Tudo isso nos mostra que a mística, em todas as formas de misticismo, mesmo as mais prestigiadas nos meios culturais, não passa de um estado patológico a que tanto pode se entregar um religioso como um ateu e materialista. Esse estado se define pela ideia fixa da insubordinação ao real. Por isso, Padovan e Marcel, Amadou e Abagnano, e quantos se enfileiram na mesma linha de pensamento, enganam-se a si mesmos ao proclamar a excelência cultural da mística, atribuindo-lhe um papel superior ao da filosofia. Acreditam na sabedoria infusa que desce do céu sobre algumas cabeças privilegiadas, esquecidos de que Descartes, para fundar o método científico, teve de apresentar-se como homem simplesmente homem, ironizando com finura e cautela os homens mais do que homens.
Foi necessário um aviador arrojado e pioneiro, como Saint-Exupéry, descobrir com seus voos a terra dos homens com desertos, mares, montanhas e florestas, em que a humanidade luta sem cessar pela própria sobrevivência, para termos uma ideia aproximada da condição humana real e da batalha sem tréguas pela conquista real do saber. Não foram os gurus indianos ou os monges tibetanos, nem as patas do cavalo de Aníbal ou os comissários soviéticos que arrancaram a terra da servidão teológica e ensaios incipientes do renascentismo para lançá-la na era tecnológica e no limiar da era cósmica. Foram os homens integrados no processo existencial, vivendo a vida e assimilando a experiência vital do mundo, alheios aos delírios dos místicos e à dogmática eclesiástica, à exegese mística dos textos antigos. Foram esses homens que prepararam, no mundo inteiro, as novas condições da cultura terrena. Os verdadeiros sábios não saíram dos arquivos de pergaminhos e da convivência com as traças dos mosteiros, mas da luta com a terra e os bichos, do fazer e do pesquisar da inteligência em contato permanente e pertinaz com a realidade dos reinos da natureza. É fazendo que se aprende, e foi através do fazer contínuo que o homem conseguiu atingir as entranhas da matéria e nelas descobrir o espírito como elemento natural e não sobrenatural. A vitória do saber existencial sobre a cultura mística foi mais longe do que se esperava, reformulando ao mesmo tempo a concepção da matéria e a concepção do espírito e integrando ambos na dialética da evolução. Pelo prejuízo do passado na formulação arrogante de prejuízos e preconceitos arbitrários, que saltavam do palavreado dos doutores místicos, ainda hoje se confunde a nova posição espiritual do homem com a posição mística de um passado recente. Precisamos compreender que o tempo dos místicos já se escoou, ironicamente, na realidade invencível das ampulhetas antigas. O espiritismo não descende dos místicos. Sua linhagem se define nas gerações de cientistas e pesquisadores. Kardec não negou a validade do sentimento religioso, mas revelou a falácia do sobrenatural, mostrando que a existência humana transcorre no seio da natureza, onde Deus se manifesta em termos fenomênicos, na fenomenologia real de suas leis criadoras. A inteligência imanente chama constantemente a nossa atenção, a atenção da inteligência humana, para a realidade das suas criações científicas. Ciência e consciência se encontram e se conjugam no plano do real, cujas múltiplas dimensões se desvendam aos nossos olhos numa gigantesca ampliação do mundo e da vida. E é do mundo e da vida que se recorta o conceito de existência, colocando o homem na posição de criador de si mesmo. De nada valem as longas preces dos fariseus nos templos ou nas esquinas das ruas, se os homens não se integrarem na realidade existencial, abrindo-se na convivência e no companheirismo, para o encontro em termos de razão e realidade. O Decálogo judaico, tão louvado como essência da moral cristã, pertence à época das civilizações agrárias e pastoris de um superado mundo teocrático. Para ajustá-lo ao presente, os teólogos e clérigos tiveram de cortar-lhe as prescrições mosaicas referentes aos costumes antiquíssimos da Israel arcaica. Essas prescrições simplórias fariam rir aos crentes mais ingênuos de hoje. Isso não quer dizer que não haja no Decálogo uma orientação moral válida, mas nos limites do horizonte agrário e pastoril das civilizações da época. As condições atuais de vida e as conquistas culturais realizadas, a visão nova do mundo que hoje desfrutamos exigem uma nova ética, para a qual os evangelhos, expurgados de suas implicações mitológicas derivadas da cultura do tempo em que foram escritos, poderão contribuir com mais eficácia, em virtude da visão universalista de Jesus, voltada para os tempos futuros. Nada justifica a fusão que as igrejas cristãs fizeram do testamento judeu com o testamento cristão. Jesus, como reformador do judaísmo, corrigiu os excessos místicos da Israel arcaica e apontou novos rumos à compreensão humana do humano. A condenação do formalismo judaico, do conceito errôneo e hipócrita de pureza, do racismo comum às civilizações fechadas e isoladas, bem como a superação dos absurdos preconceitos sexuais, como se vê no episódio da mulher adúltera,
o perdão do roubo de Zaqueu sob a condição de reparação do mal cometido, a violação do sábado na sinagoga para atender um doente, a afirmação de que as prostitutas chegariam ao reino dos céus antes dos crentes vaidosos de sua pureza convencional são elementos indicadores de uma ética mais humana e ampla que deveria surgir no futuro. O próprio apóstolo Paulo, tão fortemente marcado pelos preconceitos judeus do tempo, chegou a considerar que as escrituras antigas estavam superadas pela reforma cristã. Não obstante, as igrejas cristãs até hoje vivem apegadas aos textos antigos, que consideram como a palavra de Deus. A mística judaica projetou-se em cheio na mística cristã medieval, contrariando os ensinos e os exemplos de Jesus, que preferiu viver com o povo a isolar-se nos templos para cultivar a vaidade e a pureza mentirosa dos clérigos. Em Jerusalém e em toda a Palestina ele era conhecido como filho do carpinteiro José e sua esposa Maria de Nazaré. Mas a fantasia natural dos homens formados numa cultura mitológica, onde a realidade era um mito e não o real, o transformou no mito de um Messias nascido de uma virgem, segundo o sistema mitológico em voga, como mostra Saint Ives em seu livro As Virgens Mães. Além disso, o menino nascido em Nazaré, nas condições normais dos filhos de famílias pobres da época, passou a ser considerado como natural de Belém, na linhagem de Davi, para enquadrar-se nas exigências proféticas, como Renan no século passado e Charles Guignebert em nosso século demonstraram de maneira incontestável. A superstição do sobrenatural e o conceito negativo de sexo chegaram a modificar a data do recenseamento determinado por César Augusto, para arranjar uma justificativa supostamente histórica para o nascimento mitológico em Belém. Que interesse teriam os romanos, que faziam recenseamento para saber onde cobrar os impostos, em deslocar famílias judias de suas cidades para atender a um capricho de genealogia dos judeus? A mentalidade mitológica era alegórica, apegada aos símbolos, aos mitos. Essas deturpações não foram certamente intencionais, mas forçadas pela necessidade imaginária de enquadrar Jesus nas profecias judaicas. Não obstante esse esforço dos evangelistas, de que Paulo não participou, os judeus ortodoxos, que conheciam bem a história real de Jesus, rejeitaram o Messias. Paulo jamais se referiu ao nascimento virginal de Jesus em Belém. Isso nada significava para ele, que se interessava pelos ensinos do Mestre e não pelo ajustamento de sua figura às predições bíblicas. Apesar de sua formação judaica, e dos fundos resíduos do moralismo judeu que aparecem em suas epístolas, era um homem de cultura universalista e soube superar esses pormenores ingênuos. Não podemos querer, em nossos dias, sustentar essas ficções do passado mítico de Israel e alimentar ainda o misticismo de um rabinato falido, que negociou com os romanos a sua sobrevivência e entregou à condenação o rabino popular, reformador da religião arcaica, ao poder romano. Os cristãos que aceitam essa situação imoral, criada pelas ambições humanas do tempo, são cúmplices retardatários dos rabinos de há 2000 anos. Aceitam de mão beijada, em nome das tradições igrejeiras posteriores, a deformação da figura de Jesus em mito, sem se lembrarem de que ele se sacrificou para combater os mitos e a hipocrisia da época. Nessa inconsciência mística, temerosos do pecado, na verdade pecam de maneira irremediável contra o objetivo principal da missão do Mestre, que era modificar a concepção de Deus entre os homens. O conceito cristão de Deus não se compadece com esse estranho apego às tradições judaicas. É evidente que, nessas condições, o materialismo teria de se avantajar em nosso tempo. A loucura de insistir. O conceito de existência impôs-se à filosofia contemporânea pela necessidade de se distinguir o simples ato de viver, comum a todos os seres vivos, do ato complexo e profundo de um viver ascensional. Andar, mover-se de um lado para outro, buscar alimentos, evitar perigos, entregar-se às funções instintivas de conservação e reprodução da espécie todos os seres vivos fazem naturalmente. Mas escalar uma montanha exige intenção, pensamento, vontade ativa, guiada por objetivos definidos,
Um esforço que implica todas as possibilidades vitais do homem postas a serviços da sua subjetividade total, do saber, do sentir, do querer, do amar, do aspirar e do fazer. Todos esses dispositivos interiores do ser humano, que são as molas do seu existir, e outros facilmente perceptíveis numa análise mais minuciosa, constituem a sua subjetividade. Por isso a existência é subjetiva, está em nosso íntimo, pertence ao que podemos chamar de psiquismo e não ao soma, ao corpo material. Há no homem dois seres que se conjugam na sua facticidade, ou seja, na sua organização, com a qual ele surge feito na existência e não por fazer. Há o ser do corpo e o ser da existência. No ser do corpo acumulam-se os elementos vegetativos da vida e no ser da existência projetam-se os impulsos de transcendência. A ligação dos dois seres se faz por um sistema de ação e reação. O corpo sofre a ação do meio sobre ele e capta o meio através da percepção, reagindo imediatamente através do fazer. Perceber e fazer constituem assim o fundamento dinâmico de viver, que interliga os dois seres do homem e, numa consequência dialética, liga o homem ao mundo. Se essa ligação com o mundo se processa em termos de acomodação, o homem passa simplesmente a viver no mundo. Mas se ela se verifica em termos de projeção, o homem existe no mundo. A existência é um ato de afirmação do homem diante das duas realidades que lhe são dadas ao nascer, a sua facticidade e a facticidade do mundo. Essa afirmação do homem diante de si mesmo e do mundo implica a sua decisão de aceitar o desafio do mundo para conquistá-lo, dominá-lo e superá-lo. A síntese final de todo esse processo é a dialética da evolução, que caracteriza o homem como um projeto, um ser lançado na existência como uma flecha em direção a um alvo, que é a transcendência. Por isso o homem nasce, vive e morre. Esse passar pela vida no mundo é simplesmente o trajeto que todos têm de percorrer. É também uma facticidade, algo que já está feito, que o homem recebe como um itinerário que ele tem de seguir, sem outra opção a não ser a fuga, que lhe oferece várias opções à sua liberdade relativa, a morte antecipada, a inadaptação esquizofrênica, a loucura, o delírio místico, a alienação de sua subjetividade à ilusão material e assim por diante. Em todas essas opções, porém, o homem seguirá o itinerário como um ser que se projeta do nascimento à morte por determinação das leis naturais. Por isso, Sartre entendeu que o homem é uma frustração, pois não consegue atingir a transcendência, uma vez que acaba na morte. A alienação mental de Sartre à visão materialista do mundo teria de levá-lo a essa frustração de si mesmo. Heidegger e Jaspers discordam dessa posição, o primeiro vendo na morte o completar do homem como ser, e o segundo mostrando que a transcendência começa no plano horizontal da existência, desde o nascimento, para depois se projetar no plano vertical da busca de Deus. Mas essa busca não pode ser acomodatícia, o homem se abandonando nas mãos de mestres e guias, de instituições sectárias e formalistas, acomodando-se na responsabilidade alheia e considerando-se privilegiado e salvo pelo sangue de Cristo ou pelos sacramentos formais desta ou daquela igreja ou ainda pelas instruções de livros sagrados ou de sabedoria oculta, reservada aos supostos escolhidos de Deus. A busca de Deus é a busca da verdade, a descoberta por cada um da essência do real, a superação do ilusório. Essa a razão porque o misticismo, rústico ou refinado, inferior ou superior, não é mais que um meio de fuga, de deserção do homem na existência. Fundado no conceito do sobrenatural, o misticismo nos afasta do natural e nos lança no desfiladeiro do orgulho, da pretensa superioridade, geralmente revestida de uma leve camada de verniz de humildade convencional que não passa de fingimento, hipocrisia. Acostumado aos arranjos das conveniências terrenas, o místico transfere insensivelmente a sua busca de proteção e companheirismo aos planos do espírito e se entrega à ilusão de um protecionismo exclusivista que acabará fatalmente em frustração e revolta. Quantos místicos passaram da alienação espiritual à alienação materialista em virtude de decepções sofridas em sua leviana ilusão de intimidade interesseira com Deus?
Cada ser humano é dotado de potencialidades divinas e precisa confiar nessas potencialidades para transformá-las em ato, em realidades atuantes. Esse é o trabalho de cada um, intransferível, de responsabilidade pessoal. A fé em si mesmo é o primeiro passo no caminho ascensional da fé em Deus. Para os que se acomodam na estrutura social que encontrou feita, apoiando-se nas próprias injustiças do mundo, entregue à rotina, a atitude existencial é simples loucura. Quando Jesus atingiu a idade que devia iniciar a sua missão na Terra, seus parentes e amigos o consideram tomado de loucura. Sua mãe e seus irmãos foram buscá-lo em pleno trabalho.